A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, como você está? Tudo bem? Vamos de mais um vídeo, mas antes, curta, dê o seu like, compartilhe e siga-me no Instagram. Agora o professor Ferreira está no Instagram. Queridos, desta feita, Jesus era rico e tinha uma casa de praia. Alguns defensores da teologia da prosperidade e chegam a abusar da criatividade antibíblica e dizem que Jesus era rico, Jesus tinha uma casa de praia, uma casa luxuosa na praia. Primeiro, casa de praia, nós temos Simão, o curtidor, né, que tinha uma casa à beira da praia, à beira do mar. Casa de praia, a expressão casa de praia naquela época era bem diferente da expressão casa de praia hoje. Casa de praia hoje é uma referência a uma casa turística, a um ponto de turismo, casa luxuosa, suntuosa. Casa de praia na época de Jesus, primeiro, não era nem mar, era o Mar da Galileia. O que era o Mar da Galileia? Um lago, um pequeno lago, Lago de Genezaré, era um pequeno lago. E quem morava ali às margens daquele lago? Ribeirinhos, pescadores, não ricos, suntuosos e luxuosos. Então você já começa por aí a própria expressão casa de praia dos tempos de Jesus. Em relação à casa de praia, hoje a conotação é diferente e já quebra o argumento. Mas em Mateus capítulo 4, verso 13, diz que Jesus foi morar em Cafarnaum, deixou a Galileia e foi morar em Cafarnaum. Assim, alguns pegando Marcos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Caei seu tom palim eis Cafarnaum de Remeron e entrando em Cafarnaum em um daqueles dias, ou depois daqueles dias, custe roti en oiko estim. Ouviram que estava em casa. E aí dizem, Jesus estava em casa, na sua própria casa. Mas será, queridos? A.T. Robertson diz, essa casa provavelmente era a casa de Pedro. D.A. Carson diz, esta casa provavelmente seja a casa de Pedro. James Edward, esta casa provavelmente seja a casa de Pedro. Mas vamos aos textos, vamos fazer uma análise, vamos. Primeiro texto aqui diz que ele entrando em Cafarnaum, ouviram que ele estava em casa, mas não diz que era a sua casa. Em João, capítulo 1, versículo 39, capítulo 1, versículo 39 de João, um outro texto muito usado pelos defensores da teoria de que Jesus morava numa luxuosa casa de praia. O próprio texto por si só já quebra o argumento. João 1,39, vamos ter o versículo 38. O versículo 38 diz assim: Estrafez de Jesus, e virando-se Jesus, ou voltando Jesus, caeteassamenos autus acolutuntas, e vendo que eles o seguiam, falando dos dois discípulos de João, leguei autores, disse-lhes, ti zeteiti, o que buscais? Roide eipan auto. E eles disseram, Rabi, ro legetai metermeneuão menotidascale. E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, traduzido, pu menes, onde estais, onde permaneces. Aqui você não tem o verbo oikeu, onde moras, onde é a tua casa. E D.A. Carson traduz aqui por hospedar, onde estás hospedado. Então aqui não fala de uma casa de Jesus. Há quem diga que eles foram e viram a própria casa onde Jesus morava. Tem até algumas traduções que cometem esse erro gravíssimo. Leguei autos, Jesus disse, erresti kai obseste, vinde e vede, elta kai eidam pu menei. Foram e viram onde ele permanecia, onde estava hospedado. Cai para o tó, emenen ten remeran e kene. E eles se hospedaram com Jesus aquele dia. Observe que emena, e eles ficaram com ele ali, é o mesmo verbo de pu menes, onde estais hospedado. Então, se você fosse traduzir aqui onde moras, e viram onde ele morava, numa casa própria dele,
Então você tem que traduzir que os dois discípulos moraram com Jesus um dia. Não, aqui você não tem oikeu, morar, habitar, mas você tem menei, permanecer, hospedar-se, onde está hospedado. E o capítulo 3, versículo 20 de Marcos, o outro texto usado por estes cidadãos, é mais um golpe nesta interpretação. O versículo 20 diz assim: Kai erretai eis oikon, e foi para casa. Na verdade, aqui você já tem um erro de tradução, as traduções que traduzem e foi para casa. Por quê? Embora o texto crítico, o Nestle Aland, com base no texto alexandrino, um dos melhores textos, traga erretai, a terceira pessoa do singular de erromai, ir, vir, foi para casa no singular, você tem o recaidediateque, que é, no Novo Testamento, mas aqui o texto receptus, o texto recebido, que traz em Marcos 3:20, a seguinte tradução: Kai errontaeis oikon, e foram para casa. Foram. Errontai, terceira pessoa do plural, e foram para casa. Quando você volta para o texto crítico e pega o aparato crítico do Nestle Aland, o aparato crítico observa o seguinte: errontai, terceira pessoa do plural, foram para casa. Errontai é atestado pelos sinaíticos de segunda mão, pelo alexandrinos, pela família 13 e traz aqui uma série de documentos outros. Errontai, e foram para casa. Ainda o aparato crítico traz eiserrontai, e entraram para casa, atestado pelos seguintes documentos: o Códice Sinaíticos de primeira mão, o Códice Vaticanos, o Códice Ostoniano, aí a Saítica, a Boraítica, enfim, um grande número de documentos confiabilíssimos. Então aqui você já tem, e foram para casa. Ora, se foram para casa, é interessante quando você pega o contexto. Olha o versículo 18, por exemplo, 18 e 19, sai citando os nomes dos apóstolos. Jesus aqui estava escolhendo os apóstolos no monte. E ele cita, versículo 18, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, Judas, Iscariote, o que o traíra. Aí o texto conclui: Kai errontai, e foram. A conjunção Kai liga estes nomes aos que foram para casa, mostrando que a tradução mais correta e o texto mais correto, de fato, é errontai. Então não tem como ser a casa de Jesus. Foram para casa. Foram para casa, foram para uma casa, não a casa onde Jesus morava. É tanto que o versículo 21 diz assim: Caiacusantiroi para o tu, e ouvindo os seus irmãos ou familiares, excelfon, cratessa e auton, saíram para prendê-lo, elegongarroti exeste, dizendo que estava fora de si. Ora, como é que Jesus estava em sua própria casa? E os seus parentes foram lá para levar ele preso, porque disseram que ele estava fora de si. Foram levar ele para casa, para prender em casa, como se Jesus estava na própria casa, na casa de Jesus. Portanto, queridos, nós precisamos ter muito cuidado. A casa que Jesus estava hospedado era provavelmente a casa de Pedro, sim, é bem verdade. E não é porque o texto diz, e viram que estava em casa, que significa dizer que era uma casa própria e peculiar de Jesus. Quando Jesus diz, as aves dos céus têm ninhos e as raposas covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele está respondendo a um que dizia assim: eu vou te seguir por onde quer. Jesus: não vem, poxa, eu não tenho morada certa. Essa é a verdade, essa é a verdadeira tradução. Então vamos parar de enfeitar a Bíblia, parar de inventar essas invencionices que viram chavões na boca de pregadores famosos e os leigos acompanham e passa a ser tido como verdade. Mais cuidado. Vamos analisar o texto com mais cuidado e vamos ter mais cautela
na interpretação. Portanto, Jesus não tinha uma casa que lhe era própria na praia e muito menos era rico, mas ele era rico em glória e se fez pobre por nós. Que Deus abençoe, espero poder ter ajudado a você.